pressão vertical. No início aqui eu tenho uma poropressão Q, 0 no topo. Isso aqui é sigma, aliás, delta UT 0, que é do topo, e delta B 0, que é na base. Então aqui, esse ensaio ele é realizado em laboratório e ele vai nos auxiliar a determinar o quê? Tensão de pré-adensamento, índice de compressão, coeficiente de compressibilidade e também, e tudo isso vai nos permitir determinar os recalques. Então, aqui, para um solo permeável ou não saturado, nós vamos nos preocupar com a compressibilidade. Para um solo permeável e um solo saturado, compressibilidade e adensamento. Por quê? É justamente aquilo que eu tinha dito a vocês. O recalque imediato, ele é uma acomodação. Então, isso aí é a compressibilidade do material que vai me dizer. Já a dissipação das poropressões é o processo de adensamento. Então, esse processo de adensamento vai ser mais preocupante nos solos saturados, porque esses solos saturados vão ter muita água no seu interior e, consequentemente, essa água vai ser dissipada à medida que eu tenho uma aplicação de tensão. Então, eu vou ter aqui uma compressão do solo contido em um anel que impede deformação lateral, que é o ensaio, e vai me gerar curvas recalques, índices de vazios versus logaritmo da tensão vertical. Essas são as curvas que eu expliquei para vocês, né? Eu fiz até um desenhozinho, que é a variação do índice de vazios com a tensão. No ensaio, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar várias tensões e eu vou medir a deformação. Aí eu vou ter curvas desse tipo. O que é que vocês percebem aqui? Eu tenho um trecho que está bem, digamos assim, bem suave. Aí, a partir de um certo ponto, certo, Letícia? Você está em Russas, né? Tá faltando energia aqui mesmo. Do nada pode ser que falte energia aqui novamente. Tudo bem, eu entendo. Aqui, gente, vocês notam que a reta BC, ela já se caracteriza por uma mudança de comportamento. Essa reta passa a ficar bem mais inclinada. Então, o que isso tem a ver com o solo? Percebam que aqui, do ponto A para o ponto B, a variação do índice de vazios foi bem pequena. Vocês conseguem ver isso? E do ponto B para o ponto C, eu apliquei uma variação de tensão, mas essa variação do índice de vazios foi bem grande. Então, o que é que vocês notam? Que do ponto A para o ponto B, teve uma mudança de comportamento do solo. E a que se deve, qual foi a causa dessa mudança de comportamento? Alguém poderia chutar essa resposta? De A para B aconteceu a acomodação. Passou da pressão de pré-adensamento. Exatamente, Osias. Percebam que todo esse gráfico aqui, de A até B, se refere ao adensamento primário. A acomodação aqui no começo, ela não conta. Então, qual é a mudança de comportamento? Quem definiu? É a tensão de pré-adensamento, que é essa aqui. Então, aqui, nós temos uma amostra carregada até ABC. Depois, a gente teve uma amostra com uma deformação, uma tensão reduzida de C a D. E o que é que aconteceu?
Quando eu aumento a tensão, o solo ele vai se comprimir. Quando eu reduzo a tensão, o solo vai o quê? Não, calma. Dentro dessa curva aqui, gente, essa curva aqui é tudo adensamento primário. É só adensamento primário. A gente não está falando em adensamento imediato. A gente não está trabalhando com adensamento com a compressão imediata. Então, ignora. A gente não trabalha nessa parte da disciplina com determinação da deformação por acomodação. Toda essa reta aqui é por adensamento primário, que é o quê? Expulsão das águas do solo devido à aplicação de uma carga. Então, eu apliquei, vamos supor, 5 tensões. E aí eu obtive essa curva aqui. Essa curva, o que é que ela me diz? Que de A até B, o meu solo teve baixas deformações, e de B até C, teve altas deformações. Então, tem uma tensão aqui no meio, entre essa reta AB e BC, que vai ser que ela me define a mudança de comportamento. E quem me define essa mudança de comportamento é a tensão de pré-adensamento. Ou seja, a partir do momento que o solo passa a receber tensões superiores à maior tensão que ele sofreu toda a sua história geológica, ele se deforma muito mais. E à medida que ele sofre tensões menores, ele se deforma muito pouco. Então, tudo isso aqui é uma curva do adensamento primário, ou seja, é devido à expulsão de vazios do solo, porém, a mudança de comportamento é devida justamente ter se alcançado o valor da tensão do pré-adensamento, no meio dessas tensões que foram aplicadas. Então, o que é que acontece nesse trecho BC? O solo nunca passou por tensões tão grandes. Então, o solo está passando por aquela magnitude de tensão pela primeira vez. Por isso que se chama essa reta, que ela é uma linha, né, praticamente, bastante inclinada, reta virgem, porque é uma reta que marca valores de tensões pioneiras no histórico de tensões do solo, certo? Vamos supor um exemplo. Aqui é a reta virgem, a reta de vocês, quando vocês fazem 11 disciplinas. Ou seja, é um número de disciplinas maior do que o máximo que vocês já fizeram. E aqui seria a reta de valores de disciplinas aqui que vocês nunca fizeram. Tipo, vamos supor, vocês fizeram 6, e esse 6 é inferior ao máximo que vocês já fizeram, que foi 11. Então, seria essa reta de recompressão aqui. Resumindo, quando o solo passa a ter aplicação de tensão numa magnitude que ele nunca tenha sofrido antes, ele se comprime, que é o que a gente chama de zona de compressão. Quando ele já passou por aquelas tensões, ele está se recomprimindo, porque ele já passou por aquilo. Por isso que se chama de reta de recompressão e reta de compressão. E aí, quando eu tenho uma redução dessas cargas, eu vou ter uma expansão. O solo ele vai voltando a ser o que ele era. Ao invés de ele deformar e se comprimir, ele vai expandir. Por isso que aqui a gente tem um ciclo de descarga. O solo ele vai expandir nesse trecho aqui, CD. Aí, se eu carregar novamente DE, eu vou ter outro ciclo de carregamento. Porém, percebam que esse ciclo de carregamento ele não é igual ao ciclo de carregamento inicial. Por quê? Porque os vazios são diferentes, no caso, né?
Sim, porque o solo, se a gente for levar lá para a resistência dos materiais, a gente pode dizer o que que o solo ele não é o quê? Ele tá se comportando de maneira prática, professora? Não, estou viajando. Não, ele não é elástico. Então, se ele passa por uma certa tensão, ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Por isso que o nosso ciclo de nova recarga não vai ser o mesmo de antes. Por quê? A nossa tensão, como o Hernani disse, vai ter uma nova tensão de pré-adensamento. Então, consequentemente, seu novo ciclo de recarga vai ser diferente. Meio que tem uma deformação permanente devido o solo ele não vai voltar a ser o que ele era antes, né? Porque no seu histórico de tensões, a maior tensão passou a ser essa tensão aqui, né? A tensão C. Então, do C até, aliás, do D até o valor da tensão, a nova tensão de pré-adensamento, eu vou ter um trecho de recompressão. É como o Hernando falou, vai ter uma nova tensão de pré-adensamento. Então, isso aqui tudo vai ser um trecho de recompressão. Porque a nova tensão de pré-adensamento agora foi a última tensão aqui desse primeiro ciclo de carga. E aí, deu para entender? Em CD, parece aquela deformação. Como é? Deformação residual, CD. Tem a ver com a plasticidade do solo. Tem a ver com a plasticidade, sim, do solo, viu? Quanto mais próximo o trecho o trecho de carga e de descarga, quanto mais próximo for um do outro, é porque o solo é cada vez mais plástico. Isso tem a ver também com a plasticidade do solo. Daniela, dependendo do tipo de solo, eu posso ter mais de um ciclo de carga e recarga? Mais de um quê? Sim, esse tipo de carga e recarga, esse formato aqui, vai depender basicamente do tipo de solo. Se for um solo mais plástico, se for um solo mais arenoso, depende da origem do solo, a origem geológica dele. Cada solo vai ter sua própria curva. Recompressão é quando eu estou submetendo o solo a tensões inferiores à tensão de pré-adensamento. Francisco Lucas. Só isso. Aí esse trecho de recompressão ele é marcado por baixas deformações. Por quê? Porque o solo já passou por uma tensão maior. Não, não tem a ver com plasticidade, não. Tem a ver com o histórico de tensões. Então, aqui, trecho F, né? Como eu havia dito, esse trecho é justamente o novo ciclo de recarga a partir de uma nova tensão de pré-adensamento. O limite entre os dois trechos, né, é a tensão de pré-adensamento, que vai ser isso aqui que marca a mudança de comportamento, corresponde à máxima tensão efetiva que o solo foi submetido. Gente, tá claro até agora?
Então, aqui eu estou falando o tempo todo de tensão de pré-adensamento, aí tem trecho de compressão, trecho de recompressão. Uma vez que a gente estabelece essa tensão de pré-adensamento, a gente pode definir o índice de pré-adensamento, ou OCR. O OCR é a razão entre a tensão de pré-adensamento e a tensão que o solo está no momento. Certo? Então, esse OCR ele vai indicar o histórico de tensões do solo. Quão distante ele está da maior tensão que ele já passou. Condições de adensamento de solos finos, né? Na prática, a relação entre essa tensão efetiva de pré-adensamento e a tensão efetiva vertical de campo pode se dar de duas maneiras. O que é que vocês notam aqui? Eu tenho uma tensão efetiva de campo, que é sigma V0, e eu tenho uma tensão de pré-adensamento, sigma VM. E aqui é aquela reta índice vazios vezes tensões em escala logarítmica. A primeira condição é que o solo está com a tensão efetiva de campo igual à tensão de pré-adensamento. Nessa condição, a gente diz que o solo está normalmente adensado. Neste caso, o solo nunca foi submetido a uma tensão efetiva vertical maior que a atual. Ou seja, ele está exatamente no ponto máximo que ele já chegou em toda a sua história de tensões. Certo? Ficou claro isso, que é normalmente adensado? Os demais aí, que o Josias está entendendo tudo, né? Gilmar, Edson, tá vivo, Edson? Edson se calou, né? Depois que eu não quis jogar a dedonha, ele se calou. Pronto. Quando a minha tensão efetiva de campo ela é menor que a tensão de pré-adensamento... Professor, explica novamente aí, o Hernandes está pedindo. Cadê o Hernandes? Sim. Vi agora a mensagem. Então, é o seguinte, esse normalmente adensado é quando a tensão efetiva de campo ela é igual à maior tensão que o solo já passou. Então, graficamente, é quando o solo está exatamente nessa tensão aqui, que é igual à tensão de pré-adensamento. Chama-se de normalmente adensado. E aí, nesse ponto, o OCR vai ser igual a quanto, gente? 1. Exatamente. É quando o OCR é igual a 1. Porque a tensão efetiva de campo é igual à tensão de pré-adensamento. Então, aqui, sobreadensado. Aí eu tenho um caso aqui, né? É como se eu deslocasse aqui para esse lado. A tensão de pré-adensamento, ela é superior à tensão efetiva de campo, que é quando o solo encontra-se no trecho de recompressão. Conclui-se, né, que no passado o depósito já foi submetido, o solo, né, já foi submetido a um estado de tensões superior ao atual. Isso aqui é quando vocês botam 5 cadeiras, né? Aí vocês ficam sobreadensados. Certo? É a mesma coisa. Trecho de recompressão. Qualquer acréscimo de carga, que seria o nosso sigma V0 mais um delta sigma V, que é o acréscimo, é justamente esse delta sigma V, implica em recálculos insignificantes. Por isso que essa reta ela é bem... A variação do índice de vazios ela é bem pequenininha. Significa que os recálculos são insignificantes. São muito pequenos. O trecho ele é considerado quase horizontal da curva índice de vazios vezes logaritmo da tensão efetiva. Quase horizontal. Ele se deforma muito pouco.
que é que isso vai me dizer na prática? Que se o meu solo já foi aplicado a uma tensão maior, ele vai se deformar muito pouco. Mas se eu colocar uma solicitação no meu solo muito maior do que a que ele já sofreu, ele vai se deformar muito. Então, para as obras geotécnicas, eu tenho que saber qual é esse histórico de tensões no solo para saber se a minha carga que eu estou aplicando, ela vai causar um recalque muito grande ou não. É, né? A pessoa dando aula aqui, vocês tudo comendo, dá até inveja. Consequentemente, a gente tem a terceira e última condição, que é quando o solo está submetido a uma tensão efetiva em campo superior à tensão de pré-adensamento, que é quando o solo ele está na reta de compressão. Então, se diz que o solo está subadensado. Essa condição, gente, de solo subadensado, ela é bem preocupante, porque é uma condição que implica em altas deformações, certo? Então, essas altas deformações não são interessantes. Quando é que acontece esse caso de solo subadensado? São em casos esporádicos, onde a tensão de pré-adensamento verificada é inferior à tensão efetiva de campo. O que é que seria na prática? Seria um solo que teve um depósito de um aterro recentemente, e é um solo altamente argiloso. Então, esse solo ele teve uma aplicação de uma tensão nova, que é esse peso desse aterro. Então, ele vai passar por um processo de adensamento no trecho de compressão. Então, esse solo vai apresentar altas deformações e vai gastar um longo tempo para que essas deformações elas cessem, porque a permeabilidade é pequena, certo? Lembrem que o processo de adensamento ele é extremamente dependente da permeabilidade, porque o processo de adensamento primário ele é explicado pela expulsão dessas águas dos vazios. E quem vai me definir a velocidade com que essas águas saem dos vazios nada mais é do que a permeabilidade, certo? Então, quando eu tenho um solo muito fino, esse solo vai passar por um processo de adensamento muito lento, de forma muito lenta. Ele vai passar anos deformando, 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 e aí você tem que esperar muito tempo para que todo o processo de adensamento termine. O que é terminar um processo de adensamento? Vejam, quando a gente viu aquela analogia da mola, a gente viu que vai chegar um ponto que o sistema vai entrar em equilíbrio, que é quando as pressões internas, a pressão interna e a pressão externa, elas se igualam. Então, esse processo de adensamento para essa carga vai ter um fim. O que vai mudar é que no solo argiloso se demora muito tempo, porque a taxa de percolação, a velocidade de percolação, ela é muito lenta. Já nos solos arenosos, você aplica uma carga, você tem um adensamento imediato e em seguida já tem um adensamento primário, porque é o quê? É um material drenante. Então, toda essa poropressão que foi, esse excesso de poropressão que foi gerado, ele já se dissipa. E aí, ficou claro? Hoje está puxado, né, gente? Vamos dar um outro exemplo desse caso aqui, na prática, o que seria isso aqui? Só sei que nada sei. Eu também, gente, eu juro que eu juro que eu não sei. Digam aí um exemplo na prática de um solo subadensado. Caiu junto com a energia. Se chamar para brincar de adedonha, vocês não estão se manifestam. Reaterro de muro de arrimo. Nunca tinha pensado nisso. Sim. Se encaixa assim.
uma barragem que você acabou de construir, o corpo da barragem. Também é um caso de solo subadensado. Professora, por exemplo, quando você vai aterrar uma casa, quando você está começando ali a base, seria um exemplo também? Também. O solo que está ali embaixo, ele estava livre, ele estava submetido a uma tensão bem menor, provavelmente. E aí ele vai apresentar deformações. Se ele for um solo argiloso, ele vai passar anos para que essas deformações elas cessem. Se for um solo arenoso, aí é questão de dias. Por isso que muitas vezes problemas advindos de recalques em solos argilosos, as patologias começam a surgir depois de 2 anos, chega até a 5 anos, sabe? Dura muito tempo para que possa surgir os problemas de recalque, porque o solo ele deforma muito lentamente, mas deforma. É assim, chega tarde, mas chega a conta. Reaterro geralmente vai gerar um solo superadensado. Se você não retirou, é porque assim, ó, vamos pensar. Você tinha um solo lá no terreno, você tirou e botou outro. No que você tira e bota outro, você só está compensando uma tensão pela outra. Então, não é um adensamento, é um subadensamento. Subadensamento é quando o solo, você coloca uma tensão maior do que o que ele estava antes. Vamos supor, você bota... Antes, naquele terreno, tinha só um solo. Aí, depois, você bota um solo e bota uma casa em cima, uma fundação. Então, nesse caso aí, o solo ele vai estar subadensado. No corpo da barragem se prefere solos argilosos, porque os solos argilosos eles apresentam um índice de vazios menor, né, porque as partículas são menores, e isso vai gerar mais resistência. Geralmente os pesos específicos máximos são maiores também nos solos argilosos, e também porque os solos argilosos eles têm a questão do que a gente chama de coesão. E vocês vão ver lá em contenções, eu acho, talvez, não sei se vocês veem isso, barragens. Não sei qual é a disciplina, não, que vocês veem isso, não. Estabilidade de taludes, vocês vão ver que a coesão ela é um aditivo na questão da resistência. A resistência ao cisalhamento. Então, é por isso que os solos argilosos são preferíveis no corpo da barragem. Então, aqui o OCR ele é igual a 1 para o solo normalmente adensado, o OCR é igual a maior que 1 para o solo pré-adensado, e o OCR é menor que 1 no solo em adensamento. Então, o que é que pode causar essas variações?